começar compartilhando com vocês nessa noite uma frase que eu achei muito interessante. Diz assim: ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender, e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Essa frase é de um teólogo francês chamado Blaise Pascal. E essa frase chamou muito a minha atenção, porque ela vai falar a respeito de algumas coisas que nós carregamos dentro do nosso coração. Nós carregamos algumas ideias dentro do nosso coração, e essas ideias, elas às vezes são ideias boas, mas ideias erradas a respeito daquilo que nós precisamos aprender e daquilo que nós precisamos entender. Eu precisaria do máximo possível do silêncio de vocês e precisaria da máxima atenção possível nessa noite, porque eu quero compartilhar algo muito interessante, algo muito importante da palavra de Deus. Eu quero compartilhar a palavra, eu quero compartilhar a respeito da ceia, e eu preciso que vocês entendam algo muito importante. Hoje nós vamos subir de nível aqui, tá bom? Fazia muito tempo que eu não ministrava uma mensagem tanto quanto teológica, mas eu quero simplificá-la para que possa alcançar todos os corações aqui nessa noite, e nós venhamos entender aquilo que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Quantos estão prestando atenção em mim? Dá glória a Deus. Então agora, por favor, não levante, não beba água, segura aí, agora você vai no banheiro. Eu gostaria de rapidamente compartilhar essa palavra com vocês, e eu gostaria que vocês saíssem daqui esclarecidos a respeito de muitas coisas, amém? E eu preciso falar devagar, porque agora, essa semana foi preso um pastor por falar algo, né? E a gente está na internet, tem pessoas nos assistindo em casa. Dentro dessas pessoas existem algumas pessoas que procuram uma palavra, uma brecha, né, para nos criticar e até para nos prejudicar. Então eu, com muita calma, com muita cautela, eu preciso entregar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Quem está comigo diz glória. Dentro do tablet da pastora Maida eu procurei algumas riquezas aqui. Brincadeira, é minha, eu que escrevi essa mensagem, não vou condená-la. E essa frase chamou muito a minha atenção, porque às vezes nós carregamos dentro do nosso coração algumas coisas erradas a respeito de Deus e a respeito da nossa vida com Deus. Uma das principais coisas que nos impede de aprender é o chamado orgulho. Diga bem forte: orgulho. O orgulho nos impede de aprender. O orgulho nos faz achar que nós sabemos a tal ponto de não precisar ser ensinado por ninguém. O orgulho nos torna, na maioria das vezes, soberbos a tal ponto de não entender que Deus pode usar pessoas indoutas ou pessoas simples para revelar coisas complexas a respeito da nossa vida e nos dar direções precisas pela qual nós estamos buscando. Às vezes nós procuramos direção em pessoas muito sábias. Nós podemos ter direção de pessoas muito sábias? Sim, claro. Às vezes nós procuramos respostas de pessoas muito cultas, e nós podemos sim adquirir as respostas dessas pessoas que são muito cultas. Sim, porque elas aprenderam, elas construíram um entendimento e uma sabedoria através de experiências de vida, e elas sim podem transferir para nós aprendizados que vão nos guiar e nos direcionar ao nosso propósito. Mas às vezes Deus quer falar conosco não através de pessoas sábias, não através de pessoas cultas, não através de pessoas que têm um conhecimento vasto a respeito de alguma coisa ou de várias coisas. Mas às vezes Deus quer falar conosco através de pessoas simples, de pessoas que não têm o entendimento que nós esperamos que tenha para poder nos ensinar algo. Falando isso, eu me lembro de um dia que eu fui parado por um mendigo de rua, e eu parei, e o Espírito Santo disse para mim: volta lá e dá tudo aquilo que você tem na carteira para ele. E eu voltei e entreguei para ele tudo aquilo que eu tinha na minha carteira. E eu disse: eu queria te dar isso, eu senti no meu coração. Aí ele disse para mim: eu só vou pegar isso se você disser para mim que foi Deus que te enviou, porque eu só aceito aquilo que é de Deus. Pá! A primeira lapada eu já levei naquele momento, porque naquele exato momento eu estava aceitando algumas ideias,
aceitando alguns entendimentos e buscando sabedoria que não era de Deus para poder resolver os conflitos internos da minha vida. A primeira paulada foi aí. E depois, quando eu disse que Deus me mandou voltar e entregar aquele dinheiro para Ele, Ele disse para mim: para aqui. Deus te parou aqui neste lugar para falar com você nessa noite, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ele começou a falar coisas que eu jamais jamais tinha ouvido na minha vida. Ele começou a falar coisas da ciência, coisas a respeito do DNA humano. Ele começou a citar nomes científicos de cada parte do dedo, do nosso braço, dos tendões, dos nervos. Ele começou a falar essas coisas que, uma aula de ciência que eu estava um pouco distraído, eu entendi que isso realmente fazia sentido e fazia parte de toda uma estrutura pedagógica. E ele começou a falar isso e disse: você está vendo toda essa sabedoria aqui? Não vale de nada se eu não tiver a presença de Deus. E ele deu outro tapa na minha cara quando ele disse para mim: você está buscando ensino errado, você está buscando um conhecimento errado, você está buscando muitas coisas materiais e você não entende que eu sou Deus que vai te prosperar, que vai te colocar em lugares altos, mas você precisa entender que sou eu quem abro a porta e sou eu que te conecto com as pessoas certas para que você possa obter a sabedoria que você precisa. Eu levei uma surra de sabedoria de uma pessoa que eu jamais imaginava levar naquele exato momento da minha vida, mas eu entendi que existia algumas coisas que eu precisava aprender e que eu precisava descer do meu salto intelectual para aprender algumas coisas que eu não havia aprendido até aquele exato momento. E essa frase fala muito bem sobre isso. Fala a respeito da humildade intelectual que influencia na construção do nosso futuro. A questão é que o orgulho deixa a gente cego a tal ponto de não enxergar a verdade. Às vezes nós entramos em uma igreja como essa e o nosso orgulho é tanto que nós somos impedidos e os nossos ouvidos são tampados ao ponto de não ouvir o que pessoas simples estão dizendo. Às vezes o nosso orgulho é tanto que nós viemos carregados de sabedoria dentro do nosso coração e dizemos: Deus é assim, Deus faz dessa forma, Deus se move desse jeito e eu não preciso aprender mais nada, porque tudo aquilo que eu preciso saber de Deus, eu sei. Mas na verdade, quando nós estamos enredados por este orgulho que nos deixa cego, surdo e mudo, nós na verdade estamos cravando a nossa própria sentença, porque todo orgulho precede uma ruína. Tem muita gente que está passando por ruínas, por destruições na sua vida, destruições na sua vida sentimental, destruições na sua vida espiritual, destruições na sua vida financeira, destruições no seu casamento, destruições no seu relacionamento com filhos por causa do orgulho, porque acha que já sabe de tudo e não precisa aprender a mais nada. Mas eu quero te dizer que a sabedoria, ela é uma estrada infinita e todos os dias nós estamos aprendendo, todos os dias nós estamos entendendo coisas que antes nós não entendíamos. Às vezes nós ouvimos alguma coisa aqui, mas nós aprendemos ali, porque às vezes só ouvir não é o suficiente. Nós precisamos passar, nós precisamos experimentar, nós precisamos vivenciar aquilo para entender aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito. É por isso que muitas pessoas só aprendem depois que passa por situações dolorosas na sua vida, porque tiveram vários conselhos, os pais falaram, os pastores falaram, os líderes falaram, os amigos falaram, mas elas não ouviram. Por quê? Porque não havia experimentado, não havia passado, não havia se constrangido a tal ponto de querer uma mudança. E a propósito, a mudança ela só vem através da dor, do constrangimento, através do medo. São gatilhos que faz nós buscarmos ou almejarmos uma mudança. E quando nós queremos uma mudança na nossa vida, nós precisamos despojar de todo o nosso orgulho. Por isso que a nossa vida é uma eterna desconstrução, seguida de uma eterna construção. Nós desconstruímos pensamentos errados, nós desconstruímos pensamentos obsoletos,
Nós desconstruímos pensamentos carnais para nós poder construir e edificar através de uma direção de Deus, de uma sabedoria de Deus para a nossa vida. É por isso que a nossa vida é uma eterna desconstrução seguida de edificação, porque a engrenagem que roda a nossa vida é o aprendizado. Quantos querem aprender aqui nessa noite? Quantos querem ser corrigidos por Deus aqui nessa noite? Aqueles que não levantaram a mão, eu sinto muito. Se você não quer ser corrigido, você será julgado. Ou nós somos corrigidos por Deus e mudamos o nosso caminho, ou nós somos julgados por Deus e recebemos uma sentença em nossa vida. Entenda uma coisa que eu gostaria de esclarecer aqui nessa noite. Quando nós nos achegamos a Deus, nós temos um pensamento formado a respeito dele. E isso, na maioria das vezes, ele cria um bloqueio em nós, e isso nos impede de acessá-lo. Sabe qual é o nome disso? Religiosidade. Diga comigo, religiosidade. A religiosidade te torna um escravo de um sistema, mas a religiosidade não te ensina a ser filho ou filha de Deus. A religiosidade te torna um escravo e uma escrava de homens e mulheres, mas ela jamais terá o poder de te ensinar a ser filho ou filha amada e amado de Deus. É por isso que a briga de Jesus, há 2000 anos atrás, foi contra os religiosos daquela época, aqueles que nós chamamos de fariseu. E no fundo, todos nós temos um fariseu dentro de nós. No fundo, nós criamos um eu fariseu, com aqueles entendimentos, com aquelas ideologias, com aquelas construções de saberes errados, que nos tornaram assim, e nós colocamos Deus em uma forma, e nós julgamos Deus daquela forma, e nós achamos que Deus opera apenas daquele jeito. Todas as vezes que nós colocamos Deus contra a parede, e dizemos que Deus precisa fazer algo do nosso jeito, nós estamos agindo através da religiosidade. Todas as vezes que nós colocamos Deus contra a parede e pedimos para Deus fazer daquele jeito, porque se Ele não fizer daquele jeito, nós vamos perder a nossa fé, nós estamos em um ato desesperado de religiosidade, querendo fazer ou obrigar Deus a agir de acordo com a nossa ineficaz consciência, ou de acordo com a nossa estupidez intelectual. Entenda uma coisa, a religiosidade te torna escravo de um sistema. A religiosidade te afasta de Deus e coloca você como fazedor de coisas. E quando você faz, você se sente como o centro do universo, o centro da atração, o centro da igreja. Quando nós deixamos a religiosidade tomar conta da nossa vida, nós entramos naquele estado de fazer. Se eu oferto, Deus é obrigado a me abençoar. Se eu venho no culto, Deus é obrigado a me abençoar. Se eu fiz isso, eu fiz aquilo, se eu fiz uma caridade, Deus também é obrigado a me abençoar. Então as coisas ruins não podem acontecer com a minha vida. Por quê? Porque tudo aquilo que a religião disse para eu fazer, eu fiz. E quando eu não faço, eu até sim posso concordar que coisas ruins aconteça comigo, mas quando eu faço, eu estou, na verdade, inconscientemente obrigando Deus a fazer do meu jeito, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Entendam uma coisa, a religião, ela pega firme em uma das crenças primordiais da nossa vida, que é a crença de capacidade, o ato de nós fazermos. E quanto mais nós fazemos, mais nós achamos que Deus está no negócio. Quanto mais nós fazemos, mais nós achamos que Deus está conosco. Quanto mais nós fazemos, mais nós achamos que Deus está aprovando os nossos feitos para nos abençoar de acordo com os nossos feitos. Mas entenda, existem 3 tipos de crenças primordiais. E Deus, Ele costuma trabalhar a respeito dessas crenças. De acordo com essas crenças, Deus costuma trabalhar. As 3 crenças primordiais diga comigo, identidade, aquilo que eu sou. Quando eu pergunto para você quem você é, eu estou querendo saber qual é a sua real identidade. A segunda crença é a crença de capacidade. Diga, capacidade, aquilo que eu sou capaz de fazer.
E o terceiro tipo de crença é merecimento. Diga comigo, merecimento. Aquilo que eu mereço ser ou mereço ter. Deus, ele trabalha nessas crenças, e a primeira coisa que Deus, ele pede, ou a primeira coisa que Deus, ele quer, é que você entenda qual é a sua real identidade. Deus quer que você entenda que você é filho ou filha de Deus, e nós precisamos aceitar essa identidade. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Se você é filha de Deus. Então, essa é a identidade que Deus quer para nós. A segunda coisa é, Deus quer trabalhar na nossa capacidade, e a unção nos capacita para fazer além daquilo que nos foi pedido. E a terceira coisa é merecimento. Merecemos comer do melhor dessa terra. São as três bênçãos de Deus nas crenças da nossa vida. São as três bênçãos de Deus na nossa mente, no nosso coração, que alinham os nossos pensamentos e o nosso coração para andar no propósito de Deus. E olha só, como filhos e filhas, nós temos o direito e dever, e um dos direitos que nós temos como filhos de Deus é ser participantes da ceia do Senhor. Quem está comigo diz glória a Deus. E aqui eu entro na onde eu gostaria realmente de entrar nessa noite, para nós prosseguirmos com tudo aquilo que nós precisamos fazer ainda aqui neste lugar. Nós precisamos desmistificar a ceia do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que não é Santa Ceia. Diga comigo, não é Santa Ceia. Por que eu estou pedindo para você repetir? Porque isso é didático. Quando nós falamos, nós aprendemos. Nós aprendemos a vida toda, através de diversos pontos, através de diversas pessoas, que o nome correto era Santa Ceia, mas não é Santa Ceia, é simplesmente ceia do Senhor, porque santo são aqueles que participam. Posso ouvir um glória a Deus da igreja nessa noite? A ceia, ela possui 5 nomes, diga comigo 5. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, diz assim, ó: de sorte, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Este é o primeiro nome, ceia do Senhor. O segundo nome está em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Partir do pão é o segundo nome da ceia do Senhor. O terceiro nome é 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo é o 16, diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Cálice da bênção é o terceiro nome que nós damos à ceia do Senhor. E o quarto nome está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor, quarto nome, e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, quinto nome, e da mesa dos demônios. Então nós temos aqui 5 nomes: ceia do Senhor, partir do pão, cálice da bênção, cálice do Senhor e mesa do Senhor. E o interessante que todos esses 5 nomes, eles fazem parte do mesmo ritual. Eles fazem menção ao mesmo ritual. Por quê? Porque nós entramos na presença do Senhor, sentamos na mesa do Senhor, partimos o pão, ceiamos e depois bebemos do cálice do Senhor. Entenda, quem está comigo diz glória. Nós entramos na presença do Senhor, sentamos à mesa com o Senhor, partimos o pão, ceamos e depois bebemos do cálice da salvação e do cálice da bênção. A primeira coisa que nós fazemos em um culto como esse é desfrutar da presença do Senhor. Quantos estão desfrutando da presença do Senhor aqui nessa noite? Preste muita atenção. Existem pessoas que são apenas simpatizantes de Jesus e até gostam dele, mas não possuem um compromisso firmado. Existem pessoas que gostam da presença de Deus. Existem pessoas que entram em um culto como esse e eles gostam
eles simpatizam com essa presença, eles gostam do louvor, eles gostam de sentir o arrepio, eles gostam de sentir a unção, eles gostam de ouvir a mensagem, eles gostam de ouvir a pregação, mas simplesmente são participantes da presença de Deus. E eu tenho uma notícia não muito boa para te dar, e a notícia está em Jó capítulo 1, versículo 6. Até o diabo consegue estar diante da presença de Deus. Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim: e no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, até o diabo consegue estar diante da presença de Deus. Estar ou sentir a presença de Deus não te torna filho ou filha. Estar ou sentir a presença de Deus não te torna aceito ou não aceita por Deus. Estar e sentir a presença de Deus não caracteriza coisa alguma. Simplesmente mostra que você é um corpo, possui uma alma e tem um espírito, e o seu espírito está aí dentro, está dizendo para você, te alertando como um controlador de voo, que na presença, no recinto, há a presença do Espírito Santo de Deus. Então, até o diabo consegue estar na presença de Deus. E olha só, eu vou te dizer uma coisa muito mais difícil de aceitar. A Bíblia vai dizer em Jó 1:6 e 1:7 que o Senhor Deus falou com Satanás. Então até o diabo consegue estar na presença de Deus e ouvir Deus falar, mas não significa que ele tem comunhão com Deus. Aí a gente entra em uma situação tão complicada, porque tem gente que sentem a presença de Deus, que até choram na presença de Deus, que ouve Deus falar, Deus usa profeta, Deus usa profetiza, Deus usa alguém para falar com você, e diz, e fala, e acontece, e te faz pensar que as suas ações, as suas atitudes estão sendo aprovadas por Deus, quando na verdade, na maioria das vezes não são. Eu passei muito tempo da minha vida sentindo a presença de Deus, ouvindo Deus falar, mas as minhas ações não eram as ações que Deus gostaria que eu tivesse tomado. As minhas decisões não eram as decisões que Deus gostaria que eu tivesse tomado. Por quê? Porque sentia a presença de Deus, ouvia a voz de Deus, ouvia os profetas falar, mas a minha vida estava torta. Eu não tinha uma aliança, eu não tinha um compromisso com Deus. Entenda, até o diabo consegue estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, mas não significa que ele tem comunhão com Deus. Você pode até desfrutar da presença de Deus, pode até ouvir Deus falar, mas isso não significa que você possui uma aliança, porque a aliança, ela inicia-se através de uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Diga mais forte, uma decisão tem o poder de mudar a minha vida. Uma única decisão tem o poder de mudar a nossa vida. Entenda, quando nós viemos em um culto como esse, nós participamos daqueles 5 pontos, os 5 nomes da ceia. Nós entramos na presença de Deus, desfrutamos da presença de Deus, mas aí há uma diferença. Por quê? Porque a ceia, ela inicia-se na mesa. A ceia inicia-se na mesa. É por isso que ela é chamada de mesa do Senhor. Sentir a presença de Deus, ouvir Deus falar, não te dá o direito de ser participante da mesa. A mesa é para quem tem aliança. A mesa é para quem possui uma decisão. A mesa é para quem tomou uma decisão. A mesa é para alguém que fez um compromisso com Deus. Decisão é compromisso, decisão é aliança, decisão é isso, é um relacionamento mais estreito com Deus. Diga para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado, diga bem assim para ela: hoje o pastor Giovanni
Está te amando demais, hein? É muito amor envolvido. Porque só quem ama tem coragem de falar a verdade. Eu poderia muito bem pregar, dizer receba, olhar, profetizar. A pastora Maida deixou umas revelações escritas aqui no iPad dela para eu passar depois. Ir embora e não contar a verdade. Mas eu tenho um compromisso com essa casa. Eu prefiro morrer do que mentir para você. Eu prefiro morrer do que fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Por isso que eu estou te amando demais hoje. Estou colocando a minha cabeça a prêmio para te amar. Ninguém entra na sua casa, irmão, irmã. Quem está comigo diz glória. Ninguém entra na sua casa sem antes ter contigo uma aliança. Ninguém senta na sua mesa sem antes ter contigo uma aliança, melhor dizendo. Porque entrar pode entrar, né? O cara que arruma a internet, o cara que monta os móveis, alguém que precisa fazer uma entrega, até entra na sua casa. Mas entra porque tem alguma coisa com você, tem um negócio com você. Mas sentar na mesa, comer com você, só come quem tem aliança com você, quem tem amizade com você, quem tem o mesmo propósito que você, quem tem negócios a fazer com você. Só senta na mesa quem tem um compromisso com você. Porque você não vai pegar uma pessoa qualquer, uma pessoa que você não conhece, vai colocar dentro da sua casa, vai colocar para sentar na sua mesa e vai comer com ela. Não, você não vai, jamais. Você só vai comer, você só vai sentar na mesa quem tem um compromisso com você, sim ou não? Ninguém senta na sua mesa se não tiver uma aliança com você. Então, para sentar na mesa, precisa fazer uma aliança, precisa tomar uma decisão, precisa ter um compromisso. Mesa fala de comunhão, mesa fala de compromisso, mesa fala de comprometimento, mesa fala de direção, mesa fala de intimidade, mesa fala de propósito, mesa fala de coisas complexas, mesa fala de coisas que são sólidas. Mesa é isso, é aliança, e para sentar na mesa precisa ter uma aliança. Eu sinto Deus aqui. Então o que eu preciso? Vamos lá, teologia básica aqui, ó. O que eu preciso para ter uma aliança com Deus? Primeira, aceitar a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A primeira coisa para ter uma aliança com Deus é aceitar a Jesus. Pastor, o que eu preciso para aceitar Jesus? Uma única coisa: apenas crer. Tem gente que diz para mim bem assim: eu preciso estar preparado para aceitar a Jesus. Você nunca vai estar preparado, porque quem te prepara é o próprio Cristo. Eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida para eu aceitar a Jesus. Você nunca vai conseguir corrigir algumas coisas na sua vida, porque quem corrige é só Cristo através do Espírito Santo. Eu preciso parar de fazer isso para aceitar a Jesus. Você nunca vai conseguir parar sozinho, porque somente Cristo tem o poder para te fazer parar de fazer aquilo que você não deve fazer. Quantos sentem Deus aqui? Então, não dê desculpas. Não diga que você tem que estar preparado. Vem no impulso mesmo. Não diga que você precisa fazer alguma coisa. Levanta da sua cadeira e vem e diz: hoje é meu dia, hoje é a minha hora, essa é a minha vez. Deus não precisa de homens perfeitos para fazer aliança. Deus faz aliança com homens e mulheres imperfeitos, e na aliança, na mesa, Ele aperfeiçoa para algo muito maior. O que te impede de levantar e dizer: eu quero aceitar esse Jesus, eu quero fazer essa confissão de Romanos 10, 9, o que te impede? Pastor, por quê? Isso é besteira. Eu já tenho Jesus no meu coração a vida toda. Mas a Bíblia é um contrato, é um termo jurídico. Então você deve fazer conforme está no contrato.
Eu também acho que simplesmente eu dizer, sei que eu tenho Jesus no meu coração, já está bom. Mas o contrato diz isso. Quando você faz um contrato de uma casa, um contrato de aluguel, um contrato de compra, existem lá as cláusulas. E estas cláusulas, elas são específicas. Se você descumprir qualquer uma daquelas cláusulas, o contrato será anulado. Então entenda, Romanos 10:9 é uma cláusula para que nós venhamos receber a salvação, que é um presente gratuito. Eu não preciso fazer nada para receber a salvação. Eu preciso apenas levantar a minha mão e crer, e eu recebo a salvação, e entendo que Cristo morreu por mim, e tomo uma decisão de fazer e de viver a vontade de Cristo. Ah, pastor, mas se eu não conseguir? Sem decisão você jamais conseguirá. Sem tomar uma decisão você jamais conseguirá. Você só vai conseguir se você tomar uma decisão, porque Deus só se compromete com aqueles que tomam uma decisão, com aqueles que fazem uma aliança. Olha só o que Deus está dizendo. O segundo passo é simples, é teologia simples. O segundo passo é batismo nas águas. O batismo nas águas é o segundo passo para ter uma aliança com Cristo, para ter uma aliança com Deus. Eu aceito Jesus e eu sou preparado durante esse tempo para eu fazer uma aliança com Jesus nas águas. O que é aliança com Jesus nas águas? É eu mortificar a minha carne, é eu morrer para mim mesmo, é eu morrer para as coisas deste mundo e tomar uma decisão de fazer a vontade de Deus e de viver para Deus. É tão cômodo a gente ficar em cima do muro. Ah, eu não sei se hoje eu sou crente, eu não sei se hoje eu sou mundano, eu não sei se hoje eu sirvo a Deus, eu não sei se hoje eu faço a minha própria vontade, eu não sei se eu sou filho de Deus, ou se alguém pisar no meu calo eu vou ser filho de Belial e vou fazer aquilo que eu quero fazer. É tão cômodo, porque a gente fica em cima do muro, e aí hoje, se eu quiser ser crente eu vou ser, se eu não quiser eu não vou ser. Quando a gente toma uma decisão, a gente toma a decisão de servir a Cristo, nós declaramos guerra contra o mundo. Não significa que você vai sair da igreja e vai sair brigando com todo mundo. Significa que a ideologia do mundo não fará mais parte do seu coração. Significa que os propósitos, os projetos do mundo não fará mais parte da sua vida. Você precisa se esforçar para se ver livre disso? Não. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade. Quando você descobrir toda a verdade, as coisas que hoje te são difíceis não será mais, porque você carregará o fardo de Cristo. Eu vi gente dizendo bem assim: eu preciso parar de fumar maconha para eu aceitar a Jesus e batizar. Se você não aceitar a Jesus e você não batizar, você não vai conseguir parar de fumar maconha, porque é o Espírito Santo, através da aliança, que ajudará você a vencer esse vício. Ah, eu preciso parar de ter casos extraconjugais para eu aceitar a Jesus e batizar. Se você, querido, não fizer um compromisso com Cristo, será mais difícil para você vencer essa situação. Por quê? Porque o Espírito Santo ajuda aquele que tem aliança. Quantos têm aliança com Cristo nessa noite? Quantos querem ter aliança com Cristo nessa noite? Glória, glória, glória a Deus. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem porém não crer será condenado. Se você crê, você recebe a salvação. Se você não consegue crer, você receberá de presente uma condenação. O batismo é a declaração pública de que você se tornou seguidor de Jesus. E a ceia é a declaração pública de que você continua seguindo a Jesus mês após mês, e de que irá cumprir a sua parte na aliança. Quem disse isso foi J.B. Carvalho, na qual eu estimo muito. Então, o batismo é essa declaração pública de que eu sou discípulo de Jesus, e a ceia é eu dizendo todos os meses que eu vou cumprir a minha parte nesta aliança. Não há, irmãos, possibilidade de batizar uma pessoa simplesmente por batizar, sem antes ela ter tomado consciência de seus pecados e decidir entregar a sua vida a Cristo. Entenda uma coisa muito interessante. Eu preciso pregar e te dizer o que é pecado,
para você entender o que é pecado e ter consciência de que aquilo que tu faz é pecado. Porque eu precisei ler e entender o que era pecado para eu ter consciência daquilo que eu faço ou deixo de fazer possa ser um pecado. Depois que eu tenho consciência, não significa que eu me arrependi. Depois que eu tenho consciência de que algo está errado, de que eu estou em pecado, que estou vivendo uma vida em pecado, o que acontece? Depois que eu tenho consciência, eu vou buscar o arrependimento. Arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Arrependimento é mudar de mente, é mudar o destino, é olhar e ver que eu estou errando e tomar uma decisão de mudar o meu destino, mudar o meu caminho, mudar as sentenças contra a minha vida. Não, entenda uma coisa, olha para mim com muito amor, eu vou te dizer nessa noite, não tem outro caminho a não ser saber que eu estou em pecado, me arrepender dos meus pecados e renunciar os meus pecados. Não tem um outro caminho a não ser renúncia. Você vai viver uma vida de renúncia, renunciando todos os dias aquilo que te prende, aquilo que te constrange, aquilo que te afasta de Deus. Todos os dias você vai renunciando. De repente, isso vai virar um hábito na sua vida. Anos depois, meses depois, aquilo não será mais um fardo para você. Meses depois, aquilo será comum para você, porque de tanto renunciar, houve metanoia, houve transformação na sua mente. Você cria um hábito de não fazer mais as coisas velhas, mas viver o novo e o extraordinário de Deus na sua vida. Quantos estão me entendendo? Dê um glória a Deus aí. Dá glória a Deus, para você fingir que a palavra não é para você. Olha só, o batismo não te torna isento do pecado, mas comunica ao mundo espiritual a aliança que você fez com Deus. E para sentar na mesa, precisa ter aliança. Existem alguns lugares na qual a ceia do Senhor é servida para todo mundo, né? Principalmente naqueles lugares onde o pessoal, nós somos inclusivos aqui, nós aqui também somos, Cristo também é. Mas existem algumas regras que nós precisamos nos adequar a elas para viver a vontade de Deus na nossa vida. Entenda, todas as vezes que Deus diz para você, não peques, não significa que Deus está querendo que você viva uma vida pacata, monótona ou infeliz, porque o pecado não te traz felicidade, o pecado te traz ilusão. Eu sou tão feliz pecando. Mentira, está iludido, está cego, está vivendo aquilo que você não queria viver, porque depois que você peca, o seu espírito te confronta aí dentro, diz para você que é errado, diz para você que algo não está certo na sua vida, algo está fora do lugar. Eu sei disso, porque eu já passei por isso. Então entenda, quando Deus diz para você não peques, Ele está dizendo para você, eu te amo tanto, ao ponto de não querer ver você sofrendo. Quando Deus diz para você, não cometas adultério, Ele está dizendo, eu amo tanto você que eu não quero ver você destruindo a sua família, destruindo a sua esposa ou seu marido, mas eu quero ver vocês dentro da sua casa sendo felizes. Quando Deus diz para você, não fornique, Ele está dizendo, eu não quero ver uma caça de demônio te acompanhando, te oprimindo, minando as suas riquezas e não deixando você prosperar e ser feliz. Quando Deus diz para você não mate, Ele está dizendo, eu não quero ver você em uma cadeia fria, numa jaula, preso, porque você nasceu para ser livre e viver a vontade de Deus na sua vida. Entenda, todos os pecados na Bíblia é Deus dizendo, eu te amo tanto que eu não quero ver você sofrendo. Eu te amo tanto que eu não quero ver você chorando. Eu te amo tanto que eu não quero ver você pagando um preço. Eu te amo tanto que eu não quero ver você se lamentando por algo que você não precisa fazer. Quem está entendendo Deus falar nessa noite, dê um glória a Deus. Quantos aqui amam a Jesus? Eu já encerro. João capítulo 14, versículo 5. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João capítulo 14, versículos 15, melhor dizendo, me perdoe. João 14, 15 diz, se me amais, guardais os meus mandamentos. Quantos aqui amam a Jesus? Quantos aqui amam a Jesus? Quantos aqui guardam os mandamentos de Jesus?
Quando eu te pergunto se você ama Jesus, você diz que sim. É a mesma coisa de eu te perguntar: está guardando os mandamentos de Jesus? Se você disser que sim, você realmente ama, porque quem ama, guarda os mandamentos de Jesus. Mas olha só, para nós encerrar e participar da ceia do Senhor nessa noite. Mesmo amando, nós corremos risco de falhar. 1 João capítulo 2 versículo 1 diz assim: meus filhinhos, 1 João 2, 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não, vamos lá, ó. Meus filhinhos, estas coisas eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não, mas, todavia, contudo, e se alguém pecar, fica tranquilo, não se lamente, não passa a vida toda chorando leite derramado. Você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que é fiel para interceder por você e anular toda má sentença do pecado. Olha só, Alif, mesmo amando, nós corremos o risco de falhar. Não significa que eu tomei uma decisão de servir a Jesus, lá na frente eu não corro o risco de falhar. Se eu disser para você, se eu disser aqui, levanta, fica de pé, quem não pecou durante esse mês? Irmão, só os mentirosos vai ficar de pé. Só os mentirosos vai ficar de pé. Por quê? Porque todos os dias nós pecamos, mesmo que não seja conscientemente. Nós pecamos inconsciente. Pensamos algo que nós não devíamos pensar, sentimos algo que não deveríamos sentir, tomamos uma direção na qual nós não deveríamos tomar. Ah, pastor, não aconteceu nada disso, mas pecou por negligência. Quando devia orar, não orou. Quando devia jejuar, não jejuou. Quando devia ler a palavra, não leu. Isso também. Deus está falando com alguém. Entenda o seguinte: nós entramos na presença de Deus, participamos da mesa do Senhor, porque a mesa tem o poder de revelar quem é filho e quem é inimigo. A mesa, ela pode fortalecer ou quebrar uma aliança. Quando você senta à mesa, quando você participa da ceia, você recebe forças espirituais para cumprir a sua parte na aliança. Mas se existe alguém mal intencionado na mesa, o seu coração é revelado diante de todos. Olha só, João capítulo 13, versículo 26, diz assim, João capítulo 13, o Evangelho de João, presta atenção, aqueles que gostam de estudar a Bíblia Sagrada. O Evangelho de João não fala da ceia do Senhor. O Evangelho de João, em todo o Evangelho, vai falar apenas da Páscoa. Diga comigo, Páscoa. Páscoa é diferente de ceia do Senhor. No capítulo 13, Jesus estava comendo com seus discípulos a Páscoa. E olha só, e é aquele João pergunta para Jesus, quem é o traidor? Aí ele diz, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. E disse Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Aqui não é a ceia, é a Páscoa. Bocado é um pão, um pedaço de pão. E por que ele diz um bocado molhado? Porque existe uma terrina na cultura judaica, existe uma tigela de barro, que se coloca ervas amargas, pasta de figos e de tâmaras, e faz ali uma pasta amarga para comer com pão. Porque na Páscoa judaica, na Páscoa dos judeus, o Senhor instituiu que todo judeu deveria sentar naquela mesa e comer comida amarga, para lembrar dos anos de escravidão no Egito. Aí olha só como é a cultura da sociedade. Vamos estudar um pouco de sociologia. Aí o que foi implantado na mentalidade, na mente da sociedade nos últimos 100 anos? Que Páscoa não é tempo de comer nada amargo, mas de comer coisa... Qual é o período que você mais come chocolate? Qual é o período que mais vende chocolate? Qual é o período que mais nós empantufamos de coisa doce? Na Páscoa. Mas na Páscoa, segundo a cultura bíblica judaica cristã, nós precisamos comer coisas
amargas para lembrar do tempo, do período de escravidão. E o que acontece? Quando Jesus molha o pão naquela pasta, entrega para Judas, Satanás entra no coração dele, porque a mesa revela através da intimidade aqueles que são inimigos. Entenda, eu vou correr para concluir aqui agora. Presta atenção. Nós sentamos à mesa, o pão é partido, né, que é o terceiro nome da ceia, o partir do pão. Lucas 24, capítulo 24, versículo 30 a 31, diz assim, ó: e aconteceu que estando com eles na mesa, quem? Jesus, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos. Quando o pão é partido, os olhos espirituais são abertos. Quando o pão é partido, os olhos espirituais são abertos. Quando o pão é partido, os olhos espirituais são abertos. Quando o pão é partido, algo do céu é revelado. Quando o pão é partido, as intenções do coração é revelado. Quando o pão é partido, aquilo que estava dentro do coração em oculto é revelado, porque os olhos são abertos e é descoberto aquilo que estava em oculto. A ceia é dia de cura, mas também é dia de revelação. A ceia é momento de cura, mas também é momento de se manifestar os inimigos e caírem por terra. A ceia é momento de cura, mas também é momento dos olhos espirituais serem abertos para nós entendermos o propósito de Deus em nossa vida. Entramos na presença, sentamos na mesa, o pão é partido, então nós ceamos. Aqui vem o texto principal da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo falando, o apóstolo Paulo falando. Lembrando a vocês que o apóstolo Paulo não estava em João capítulo 13. O apóstolo Paulo não era discípulo de Jesus quando Jesus ainda estava vivo, quando morreu e foi ressuscitado. O apóstolo Paulo, ele se tornou um discípulo de Jesus pouco menos de uma década mais tarde. Porque 5 anos depois de Jesus morrer e ressuscitar, Paulo estava em um lugar onde um homem que pregava debaixo da mesma unção dos apóstolos, chamado Estevão, estava pregando, estava falando, estava mostrando Jesus nas escrituras. De repente aquele homem olha para o céu e vê o Senhor Jesus assentado à destra do Pai. Os judeus, aqueles homens que estavam ali, mataram Estevão apedrejado, porque não suportaram a glória do Senhor que estava sobre a vida de Estevão. Então as vestes de Estevão, elas foram depositadas aos pés de um homem chamado Paulo. Paulo, nesse texto, é a primeira vez que ele aparece nas escrituras, segurando as vestes de Estevão. Aqui, espiritualizando, nós entendemos que a unção que estava sobre a vida de Estevão agora passa para a vida de Paulo, porque os homens e as mulheres podem morrer, mas o propósito de Deus e a promessa de Deus e a palavra de Deus não morre. Quando as vestes são transferidas, a unção também é transferida, porque Estevão, ele era apóstolo, pregava na mesma unção dos apóstolos, e Paulo se torna um apóstolo depois desse tempo. Então, 13 anos mais tarde, o Senhor Deus aparece a Paulo e revela a ceia para Paulo, porque Paulo diz: porque eu recebi do Senhor. Jesus havia morrido, ressuscitado, estava nos céus, mas apareceu para Paulo para revelar a ceia. Por quê? Porque os discípulos não estavam fazendo a ceia direito. Por que Deus precisava revelar, descer do céu, aparecer para um homem e revelar aquilo que precisava ser feito? Porque alguém na terra não estava fazendo direito. É simples, a equação é simples. Aí ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Como Paulo sabe disso? Jesus levou ele para lá. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai. Não é tomar de beber um líquido, é toma para você e come. Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto como um memorial. Fazer isto em memória de mim. O que é memória de mim? Memorial. O que é memorial? Precisa fazer direto, para que todas as vezes, todos os meses, os crentes saibam que Ele tem uma aliança comigo e eu velo pela minha aliança. Entenda, a ceia do Senhor é apenas esses 2 versículos, 23 e 24. A ceia do Senhor é apenas 23 e 24. Porque o versículo 25 não é a ceia, é o cálice. Em 1 Coríntios capítulo 11 tem 5 coisas: mesa, temos o partir do pão, temos a ceia e temos o cálice.
Olha só, vou simplificar. Em junho, a pastora Maida vai esmiuçar isso aqui para vocês na aula de teologia. Quantos já vão fazer inscrição aí? Ela é porreta, ela sabe explicar isso aqui certinho. Presta atenção, já vamos encerrar agora. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Senhor Jesus partiu o pão, disse: tomai e comei, esta é a ceia. Depois que comeu o pão, aí ele vai dizer: semelhantemente também, depois de cear. A ceia aqui já tinha acabado. Olha só, a ceia já tinha acabado. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por isso que na hora da ceia você não pode pegar o pão e molhar no cálice. Por isso que na hora da ceia você não pode beber o cálice primeiro e depois comer o pão. Por isso que na hora da ceia eu não como o pão e bebo o cálice junto. Eu como primeiro o pão, a ceia, e depois eu participo do cálice, porque está escrito, eu faço conforme a palavra diz. Então nesse momento a ceia é os céus dizendo: Jesus Cristo pagou a sua dívida, você foi perdoado e perdoada, e os teus acusadores já não têm mais o poder e nem o direito de te acusar ou de te julgar, porque tu não pertences ao mundo, pertences a mim. Jesus está dizendo: você não pertence ao mundo, então o mundo não pode te julgar. Você não pertence ao mundo, então o mundo não pode te condenar. Você não pertence ao mundo, então o mundo não pode te destruir. Você pertence a mim. Só eu tenho o poder de fazer o que eu quero fazer para com a sua vida, porque aquele que tem aliança, aquela que tem aliança, pertence a mim e a mais ninguém. Diz o Senhor nessa noite. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? É por isso que o inimigo diz: deixa eu tocar nele. Aí Deus diz: não, 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 não. É por isso que o inimigo diz: deixa eu tocar nela. Aí Deus diz: não, 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 não. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é meu, o maligno não toca. Como diz mais uma vez JB Carvalho, vamos preparar para o grande finale, que é esta palavra. Entendam uma coisa muito importante. Eu sinto Deus aqui. Ele está aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a falar dele, ele se manifesta. Lembra dos dois discípulos a caminho de Emaús? Eles estavam lá conversando um com o outro. Olha só o que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou. Meu Deus, olha só. Quando eles estavam falando de Jesus, quem apareceu? Jesus. Porque quando nós falamos dele, ele se manifesta, ele aparece. Gente, eu quero rodar aqui. Colossenses capítulo 2, versículo Colossenses 2, 14 e 19. Colossenses 2, versículo 14. 14 mesmo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele tirou do meio de nós e cravou na cruz do Calvário. Sabe o que Cristo fez? O dossiê do diabo que estava montado contra a sua vida, que estava posto diante da mesa do justo juiz para te condenar ao fracasso, para te condenar à miséria, para te condenar à pobreza, para te condenar à destruição. Aquele dossiê, a cédula, ela foi cravada na cruz e Jesus pagou o preço para que você não fosse destruído, para que você não fosse colocado no chão, para que você pudesse ser levantado por Ele, vivesse a vontade de Deus e cumprisse o propósito dele na terra.
Jesus riscou a cédula. Aquilo que te condenava não te condena mais, porque Ele rasga. Tem alguém que pode celebrar nessa noite isso? Aí ele diz, Juliano, o diabo pegou o dossiê. O diabo pegou todo o processo. Ele tem que ser condenado porque ele é adúltero, fornicador, vê pornografia, masturba. Ele tem que ser condenado porque ele se inclinou ao homossexualismo. Ele tem que ser condenado porque ele rouba. Ele tem que ser condenado porque ele mata. Ele tem que ser condenado porque... Aí Jesus está dizendo, não, eu rasgo a condenação. Eu rasgo a condenação. Eu rasgo a condenação. Sabe por quê? Porque ela foi resgatada pelo meu sangue. E eu paguei o preço por ele na cruz do Calvário. Eu não ia falar isso não, porque essa internet é terrível, mas vou falar. Estou emocionado, vou falar. Teve uma pessoa que disse para mim bem assim, pastor, mas na sua igreja tem tantos pecadores. Na sua igreja eu vejo tanta gente ruim. Na sua igreja eu vejo tanta gente que já fez isso, já fez aquilo, já fez... Pois é, Satanás. Você vê gente que já fez isso, que já fez aquilo, mas quando Deus olha para aquela igreja, Ele vê o sangue do Filho dele, que passou lá e... pecadores aí, que o pecado deles é em oculto. Aí às vezes algum de nós aqui tem um pecado, às vezes que nós deixamos escapulir. Mas ele não te vê chorando diante da presença de Deus pedindo perdão. Ele não vê o desejo do seu coração em servir a Deus. Ele não vê os desafios que você passa no coração e na mente, mas você diz, mesmo estando assim, mesmo vivendo assim, eu não vou desistir do meu Cristo, eu não vou abandonar o meu Cristo, porque eu sei que a cédula que me condenava já não condena mais. Eu melhorei a fala para não ser processado. E sabe o que eu acho mais lindo? É que em Colossenses 2,15 ele vai dizer bem assim, ó: e despojando os principados e potestades, despojando, tirando o poder deles, anulando, bloqueando o poder deles, protegendo os filhos para que não pudesse ser atingido pelos principados e potestades. Os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Sabe o que o Espírito Santo acabou de me falar aqui agora? Que a sentença de morte que estava direcionada à sua vida está caída por terra agora. Sabe o que ele acabou de dizer aqui agora? A sentença da enfermidade que o demônio colocou contra a sua vida está sendo anulada, quebrada agora. Sabe o que ele está dizendo agora? Que a sentença do divórcio está sendo anulada, quebrada agora. Sabe o que ele está dizendo agora? Que a sentença do fracasso, da destruição está sendo quebrada, está sendo anulada agora. Anulada agora. Aí ele vai dizer